Olá, comunidade escolar da Escola Marconissa. Meu nome é Renata, eu sou a professora de Ciências. Hoje eu vim falar com vocês sobre o Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente de 2021 e falar um pouquinho também sobre o tema do prêmio. O Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente desse ano, ele tem como tema o desafio do lixo, como podemos ser mais sustentáveis. Então, o prêmio, ele fala um pouquinho sobre um dos maiores problemas ambientais da atualidade, que é a questão do lixo. E esse prêmio, ele faz um convite para o desenvolvimento de projetos que busquem soluções para um dos maiores problemas enfrentados pela nossa sociedade atual. Então, a nossa escola, ela está inscrita no prêmio, né? Ela foi inscrita no prêmio e nós, juntamente com os alunos, nós vamos elaborar um projeto, né, para tratar desse assunto, né? E o projeto elaborado, selecionado, ele será inscrito no prêmio ArcelorMittal, tá? As questões relacionadas ao projeto, elas serão repassadas mais para frente, tá? Hoje eu quero apenas apresentar um pouco o tema do projeto e falar sobre esse tema, tá bom? E eu creio que, juntamente com os alunos, nós iremos desenvolver um prêmio excelente, porque nossos alunos são excelentes, são brilhantes. E esse prêmio é um prêmio para valorizar a comunidade escolar, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o lixo, que é o tema do Prêmio ArcelorMittal, tá? Primeiramente, o que é lixo, né? O lixo, ele é qualquer resíduo sólido produzido, seja na nossa casa, indústria, comércio e até nos hospitais. O lixo, quando descartado de maneira incorreta, né, ele traz vários prejuízos, vários danos, não só ao ambiente, como também à saúde humana e de outros animais, porque não. Mas o descarte do lixo, ele pode ser feito de maneira incorreta. Inclusive, muitos materiais que são descartados no lixo podem ser reutilizados ou reaproveitados. Então, nem tudo que está no lixo é lixo, né? Então, o lixo, gente, quando ele é descartado de maneira incorreta, ele pode provocar poluição, não só poluição ambiental, né, no ambiente onde ele é descartado, mas também a poluição visual, né? Um ambiente lotado de lixo, ele fica horrível, né? Então, provoca, além da poluição ambiental, a poluição visual. E isso, né, pode provocar também o agrupamento de animais nocivos, que são animais perigosos, né? Animais que podem transmitir doenças. Outro problema com relação ao lixo é a questão de doenças, né? Muitas doenças são transmitidas, né, por causa do lixo. Essas doenças podem prejudicar não só o ser humano, como também outros animais. Por isso, é preciso, né, que haja maiores orientações, informações e principalmente conscientização em relação ao descarte do lixo. O lixo descartado em locais inadequados, ele pode contaminar não só o solo, né, onde ele é depositado, mas também ele pode contaminar a água e também o ar. Então, ou seja, ele pode contaminar o ambiente como um todo, não só poluir, contaminar também. E isso vai influenciar e muito na nossa qualidade de vida, correto? Então, o lixo, ele não precisa necessariamente, né, ser descartado de maneira correta. O lixo, ele pode ter um destino certo e, mais importante, né, nem todo material, nem todo resíduo gerado, né, pode ser necessariamente descartado. Muitos materiais presentes no lixo podem ser reaproveitados ou reciclados. O reaproveitamento do lixo, né, além de gerar economia, evita o desperdício de materiais e também o acúmulo desses materiais nos lixões, por exemplo. Então, quando a gente reaproveita, por exemplo, uma embalagem, nós estamos reaproveitando o lixo, nós estamos evitando o desperdício e o acúmulo de lixo. Hoje nós temos muitos materiais que são
vendidos na forma de refil. Você não precisa necessariamente comprar toda vez a embalagem completa. Você pode reaproveitar aquela embalagem que você já tem e comprar o refil. Você assim está fazendo uma economia e evitando também o desperdício e o acúmulo de embalagens no seu lixo. E outros materiais, eles podem ser recicláveis, né? Ou melhor, eles podem ser reciclados. Que é o quê? Que é transformados em outros materiais, através do processo que nós chamamos de reciclagem. A reciclagem é um processo extremamente importante, porque ela gera, além de desenvolvimento sustentável, né, uma vez que a transformação desses materiais em outros não vai evitar que esses materiais agridam o meio ambiente, gera desenvolvimento econômico, porque gera renda, gera desenvolvimento social, né, porque insere várias pessoas na cadeia produtiva e também recursos financeiros, né, para todos envolvidos na cadeia produtiva, desde o coletor de materiais recicláveis até os donos das oficinas de recicláveis. E com isso, a reciclagem gera uma qualidade de vida para todos, né? Nós sabemos que muitos materiais, eles são extremamente nocivos para o meio ambiente, porque eles levam milhares de anos para se decompor. A garrafa PET, por exemplo, ela pode levar até 500 anos para se decompor. Mas a garrafa PET é um dos materiais que podem ser reciclados. Eles podem ser utilizados, né? A garrafa PET, o material, ele pode ser reutilizado, ou melhor, ele pode ser reciclado e ser transformado em outros materiais, como por exemplo, camiseta, né? Então ele volta à cadeia produtiva e vai sair de lá na forma de outro material. Isso vai gerar renda para todos os envolvidos e também vai ajudar em muito o meio ambiente. A reciclagem, ela começa, né, com a coleta seletiva. Para que o material seja reciclado, ele precisa ser separado dos outros resíduos. Essa separação, ela se dá através da coleta seletiva, que é separar cada material de acordo com suas características. E esse processo, ele pode e deve começar na nossa casa, né? Nós podemos separar o nosso lixo, né, de acordo com as características dele. Ou seja, todo material reciclável, né, deve ser separado dos materiais não recicláveis. E assim a gente coloca na nossa lixeira. Mesmo que no local não tenha coleta seletiva, ou seja, o caminhão de coleta seletiva, geralmente existem as pessoas que são os coletores de materiais recicláveis, que eles fazem esse trabalho. Então é muito importante a gente já fazer esse processo na nossa casa. Para facilitar o processo de coleta seletiva, hoje existe um sistema de cores que ajuda na separação dos materiais. Então cada material, ele é depositado em um coletor com a cor específica. Por exemplo, os coletores verdes são os materiais, né, feitos de vidro. Os coletores vermelhos, o plástico, o amarelo, o metal, o azul, o papel. Os coletores de cor marrom é o lixo orgânico. O que é lixo orgânico? São restos de comida, restos de alimentos de maneira geral, que vai desde o resto de comida até casca de frutas e legumes. E nós temos os coletores de cor cinza, que são os locais onde devem ser depositados, por exemplo, pilhas e baterias. Então, esse sistema de cores, ele é muito importante, né, para que nós possamos direcionar cada material à sua cor, né, de referência. Assim, a gente vai separar esses materiais, né, antes deles serem enviados para reciclagem, ou seja, eles já serão separados antes de serem enviados para reciclagem. Então, muitos locais onde a gente vai, onde a gente circula, existem essas lixeiras coloridas. Então, a gente tem que ficar muito atento a essas cores, né, para que a gente possa jogar o nosso lixo no local adequado. Então, a coleta seletiva, né, é o quê? Nada mais é do que separar os resíduos, né, de maneira, de acordo, melhor dizendo, com a sua origem. Ou seja, plástico, metal, papel, vidro, o lixo orgânico, de acordo com a sua origem. E os materiais
recicláveis, né, quando eles são separados, coletados, eles são direcionados ao processo de reciclagem. Né, esse processo são feitos, né, geralmente nas usinas de reciclagem, e lá esses materiais eles são transformados em outros produtos, né, para que possa ser reaproveitados novamente. A reciclagem ela é muito importante, gente. Por quê? Porque ela retira do ambiente grande parte do lixo, né, que é descartado. Hoje nós sabemos que a maior parte do lixo ele é descartado de maneira inadequada nos lixões, né? O descarte correto do lixo deveria ser nos aterros sanitários, mas ainda no Brasil, maior parte do lixo é descartado nos lixões. Então, a reciclagem, ela alivia um pouco, né? Não só os aterros sanitários, quando eles existem, nos locais onde eles existem, mas alivia um pouco a questão dos lixões, evitando assim o aumento dos resíduos descartados nos lixões. E isso contribui para a preservação ambiental e, por que não, para a nossa qualidade de vida, tá? Então, nós temos que ficar atentos, porque nem todo material é reciclável. Por exemplo, nem todo papel é reciclável, nem todo plástico é reciclável. Então, nós temos que ter muita atenção também na hora de separar esses materiais recicláveis, né, de acordo com sua origem, né, observando o sistema de cores. Então, nem todo plástico é reciclável. Por exemplo, o papel higiênico, um guardanapo, essas etiquetas ou fitas adesivas não são recicláveis. Então, a gente não pode colocar, por exemplo, na lixeira azul. As embalagens metalizadas, que são aquelas revestidas de metais por dentro, ou sucatas eletrônicas, né, que é aquele material plástico do computador, não é reciclável. Então, não deve ser colocado junto com o plástico reciclável. Os vidros, né, os espelhos, vidro de janela, as lâmpadas não são recicláveis. Então, não deve ser colocado junto com garrafas, frasco ou pote de produtos alimentícios, por exemplo. E no caso dos metais, grampos, né, de cabelo, clipes, pregos, essas taxinhas que a gente usa, não são recicláveis. Então, não deve ser colocado junto com os outros materiais recicláveis de origem metálica. Então, a gente tem que ficar muito atento com relação a isso. Não é porque é metal que é reciclável, tá? Independente disso, gente, a reciclagem, ela é extremamente importante, porque a grande quantidade de material reciclável que é retirado do lixo é muito grande. Nós temos hoje, né, a política dos 5 R's. Essa política, ela é fundamental para o desenvolvimento sustentável. Que é o quê? Que é desenvolver, né, promover o desenvolvimento sem afetar, sem agredir o meio ambiente. E essa política, ela faz a gente repensar sobre muitas ações. Então, são 5 ações que nós podemos adotar, né, para que nós possamos ter um meio ambiente como um todo mais saudável. Nós chamamos esses 5 R de repensar, reduzir, recusar, reciclar e reutilizar. Antes eram 3 R's, hoje nós são 5 R's, né? Então, repensar é refletir um pouco sobre os processos socioambientais de produção, né? Que vão desde a matéria-prima utilizada na produção de um produto, condições de trabalho e até mesmo na distribuição desse material. Então, nós devemos repensar o seguinte: quando a gente vai comprar um material, quanto que custou para produzir aquele material? Muitas vezes a gente compra um material que custou muito para ser produzido, a gente usa 1, 2, 3 vezes e joga fora. Então, nós devemos repensar sobre isso, refletir um pouco sobre como que aquele material foi produzido, o custo da produção daquele material e se vale a pena comprar aquele material. Reutilizar é dar uma nova utilidade a muitos materiais que normalmente seriam descartados, né? E, por exemplo, embalagens plásticas que hoje existem em refis, que a gente não precisa jogar fora toda vez que o produto acaba, nós podemos reutilizar, né? Reciclar, que é transformar um material, um resíduo que seria destinado diretamente para o lixo, em outro produto, em algo novo, por meio do processo de reciclagem. Reduzir, que é diminuir a geração do lixo, ou seja, reaproveitar,
evitar o desperdício, principalmente de alimentos, né? Consumir só o necessário, reduzir a quantidade, por exemplo, de embalagens, né? Reaproveitando-as, e recusar, que é evitar o consumo exagerado e desnecessário de muitos produtos, né? Porque às vezes a gente compra um produto, mas a gente sabe que aquele produto é extremamente nocivo ao meio ambiente. Então a gente tem que recusar produtos que a gente sabe que vai ser prejudicial ao meio ambiente. Isso é a política dos 5 R's, né? É a política que se trata do desenvolvimento sustentável. O lixo, quando ele é destinado de maneira correta, né? Ele tem a sua destinação correta, ele não afeta o meio ambiente e, lógico, né? Não vai afetar a nossa qualidade de vida. Hoje existe a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que trata disso, né? Ela fala sobre a reutilização de materiais, sobre a reciclagem e também sobre a destinação correta dos resíduos. Essa política ela fala principalmente sobre a questão de lixões, aterros sanitários, né? Mas infelizmente essa política ainda não está totalmente implementada, né? Uma vez que, de acordo com ela, o lixo ele não deveria mais ser descartado em nenhuma cidade brasileira nos lixões. Ele deveria ser todo descartado nos aterros sanitários. E nós sabemos que isso não acontece, né? Então, descartar o lixo de maneira correta, evitando o lixo em qualquer local, o lixo na rua, o lixo na esquina, isso é bom, né? Para todos nós. Não só para o meio ambiente. O descarte correto do lixo é benéfico para o ambiente e também para a nossa qualidade de vida. Porque tudo que afeta o meio ambiente afeta a nossa qualidade de vida. Nós dependemos dos recursos naturais para sobreviver. Então, o lixo, né, ele deve ter o seu destino correto. E isso pode começar na nossa casa. Esse trabalho começa por nós. Lógico que nós sozinhos não vamos conseguir transformar essa questão do lixo. Nós não vamos conseguir sanar o problema do lixo, que ele é muito maior do que isso. Mas se cada um fizer a nossa parte, já é um começo. Então, o Prêmio ArcelorMittal 2021 desse ano, ele traz esse desafio para a comunidade escolar, para as escolas e toda a comunidade escolar, que é desenvolver projetos, né, para destinação correta do lixo, ok? Então, nós vamos começar a trabalhar esse projeto e qualquer informação a gente repassará para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.